Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu sou Eliabe Menezes e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu queria falar com vocês que vocês podem colocar aqui nos comentários sugestões de tratamentos de doenças que vocês querem que a gente passe orientações para vocês, tá bom? Você pode aqui colocar nos comentários, por exemplo, Eliabe, eu queria saber o tratamento para artrite, para reumatismo. Então vocês coloquem aqui nos comentários. Muitas vezes você está com alguma doença e a gente não fala aqui no nosso canal. Então com essas sugestões a gente pode estar levando para vocês essas orientações mais específicas para a sua necessidade. Ou que você tenha, ou que você saiba que alguém tem. Então coloque aqui que a gente vai estar ajudando a todos vocês. E no vídeo de hoje nós iremos mencionar uma doença muito simples aparentemente, mas pode causar grandes males. Nós iremos falar hoje sobre a anemia, que tem atingido aí muitas pessoas, principalmente as crianças. Então fique atento, assista até o final, que você vai receber dicas importantíssimas para a sua saúde. Antes, porém, de falarmos então da anemia, como de costume, não poderíamos deixar de pedir a você para nos ajudar se inscrevendo aí no nosso canal. Então se inscreva aí, nos apoie, também ative o sininho para receber todos os nossos vídeos e é muito importante também que você deixe aí o seu like para impulsionar cada vez mais o nosso canal para o YouTube, então recomendar para mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio de sempre de cada um de vocês. Bom, sem mais delongas então, vamos ao assunto de hoje, falar sobre anemia depois da vinheta. Muito bem, meus queridos amigos, vamos falar então sobre a anemia e como de costume, vamos primeiro à definição então dessa doença para que a gente possa ter uma compreensão melhor de como passar as orientações, de como então você receber este conteúdo e saber assimilar cada ponto interessante que nós iremos falar para vocês. A anemia é um estado mórbido caracterizado por diminuição do número de glóbulos vermelhos e ou da taxa de hemoglobina para níveis abaixo dos referenciais. Há muitos tipos de anemia: anemia hemolítica, anemia hemorrágica, anemia perniciosa e anemia megaloblástica. Então, meus queridos amigos, nós vimos aí que existem alguns tipos de anemia. Normalmente a gente tende a pensar que só existe anemia por falta de ferro. Na realidade, não. Claro que a falta de ferro que causa aí o maior número de anemia nas pessoas, tá bom? Mas não existe anemia somente pela falta de ferro, mas também pela falta de vitamina B12, pela falta de ácido fólico e também por perca de sangue. Então, às vezes você perdeu muito sangue, seja a parte interna ou externa, então isso pode lhe causar anemia. Então você tem que ficar atento, faça aí seus exames e ver que tipo de anemia você tem para assim então suprir essa necessidade e assim resolver o seu problema. E nós iremos mencionar hoje a anemia mais comum entre as pessoas, que é exatamente a falta de ferro, principalmente nas crianças. É muito comum você chegar e falar, ou você já ouviu essa frase, né? Menino, coma aqui feijão, senão você vai ter anemia. Menino, tem que comer. Exatamente isso é o que acontece quando a criança não come, ou como o adulto não come, ou não come direito os alimentos que têm esses nutrientes. Então, logicamente, você vai ter a anemia. Então, é muito importante você ficar atento às nossas dicas, que hoje a gente não vai dar um tratamento em si, apenas dicas nutricionais, já que a anemia é exatamente a falta de algum nutriente no seu organismo. Um dado importante que nós pesquisamos é que a anemia atinge hoje cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, principalmente em países em desenvolvimento. Claro que também atinge países industrializados. Mas aí eu fiquei pensando, por que tantas pessoas são atingidas aí pela anemia
E por que que atinge aí os países em desenvolvimento? Exatamente devido à má alimentação. Talvez a falta de informação e também a parte financeira, né? Então, esses dados nos indica que nós devemos nos preocupar muito com que tipo de alimentação nós estamos ingerindo e por conta disso tem causado anemia em muitas pessoas. Então, assista até o final, não perca, nós iremos passar para vocês agora essas orientações de como adquirir o ferro, quais são os alimentos que têm aí o ferro e como eu devo me alimentar para que eu possa prevenir a anemia ou se eu já tiver, então eu possa eliminar de vez essa doença, tá bom? Então vamos aí à primeira dica. Nós então iremos começar com o básico, que é você comer grãos. Utilize muitos grãos, principalmente, como nós sabemos, feijões. Aí você pode utilizar lentilha, você pode utilizar cereais integrais. Então, esses grãos são ricos em ferro. Então, se faz muito necessário você utilizar na sua alimentação esses grãos. E principalmente os grãos mais escuros. Os brancos tendem a ser pobres em ferro, tá certo? Então, fica essa dica importante. Então, nós vimos aí a primeira dica, que é se alimentar muito de grãos. Mas também nós podemos adquirir então ferro em outros alimentos e assim poder suprir a nossa necessidade. Quais são os outros alimentos? Por exemplo, a semente da abóbora. O que você faz com a semente da abóbora? Normalmente você joga fora. Quando você vai cozinhar a abóbora, você descasca ela, joga a casca, joga a semente, tudo fora. Mas a semente é uma ótima fonte de ferro para você. Então você vai pegar a semente, tostar a semente, deixar aí um pouco aí queimadinha, dar uma tostadinha na semente e comer aí de 20 a 40 sementes aí nas refeições, no almoço, no jantar. Então é muito interessante aí o uso da semente de abóbora. Olha que interessante, né? Jogando aí uma fonte de ferro no lixo. Então a gente pode utilizar aí a semente da abóbora. E um outro alimento também que nós podemos utilizar é o gergelim. Você coloca aí também, fazendo parte da sua alimentação, a utilização do gergelim e os seus derivados. É muito rico em ferro. Então essas aí são as primeiras dicas mais simples para você aí suprir a necessidade de ferro. Agora nós iremos falar algumas frutas que você pode utilizar aí também para suprir a necessidade de ferro. Muitas vezes a criança não quer comer feijão, às vezes não quer comer aí a semente da abóbora, mas tem outros alimentos, talvez que é mais comum as crianças e até mesmo os adultos, elas adquirirem e ingerirem para que assim possa ter o seu ferro suprido. Vamos então aí às primeiras dicas de frutas que você pode utilizar. Nós iremos mencionar para vocês duas frutas interessantes, bem comum aí, para que você possa então suprir o seu ferro. A primeira fruta é o abacaxi. Você vai pegar o abacaxi, fazer o suco do abacaxi, coloque aí um copo com 200 ml, tá bom? E você vai adoçar este suco com melado de cana. É muito fácil aí você adquirir o melado de cana. Então você pega o suco do abacaxi, adoça com melado de cana e vai tomando aí 3 vezes ao dia. Pessoal, o melado de cana é muito rico em ferro. Então, se você tem aí anemia por falta de ferro, utilize muito o melado de cana. Você pode também utilizar o mel, mas o melado de cana é muito rico em ferro. Claro que essa dica não convém para as pessoas que têm diabetes, tá bom? Logicamente é muito doce e não vai dar bem para vocês. Mas se você não tiver diabetes e você aí tiver problema de anemia, então faça o suco de abacaxi e adoce com melado. E você pode também utilizar a banana. Amasse a banana, coloque a aveia, misture a banana com aveia. Com certeza você vai ter a sua necessidade de ferro suprida. E sem sombra de dúvidas, você nunca mais vai ter anemia utilizando aí esses alimentos, tá certo? Então, meus queridos amigos, para resolver esse problema de anemia é muito simples e fácil. É você mudar apenas a sua alimentação ou acrescentar os alimentos que nós falamos nesse vídeo para que você tenha ferro aí no seu organismo, no seu sangue.
Então fica aí a nossa dica. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Se você gostou do vídeo, se você gostou então dessas orientações, compartilhe aí com as pessoas, envie aí no grupo de seu trabalho, grupo de sua família, envie para pessoas aí que têm esse problema de anemia, para que eles possam ter essas orientações. E também é muito importante que você participe aqui do nosso canal, tirando as suas dúvidas ou passando para nós as suas sugestões. Então, coloque aí nos comentários e participe conosco. Desde já, nós agradecemos a todos por sempre estar nos ajudando, nos apoiando, levando o nosso conteúdo para mais pessoas possíveis. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.